de tênis como os do LeBron banidos a modelos que valem milhões de dólares. Vejo esses sendo vendidos por mais de $1 milhão. Até alguns dos tênis mais feios já feitos. E muito mais. Esses são os tênis mais insanos que os jogadores da NBA já tiveram ou usaram em jogos. Agora, iniciando por tênis de todos os preços, o mais barato já usado por um jogador da NBA fez ele entrar em conflito com LeBron. O ódio começou quando Stephen Marbury lançou tênis que pareciam versões falsificadas e baratas de alguns Jays. Após Stephen usar seus tênis, apesar dos fãs correrem para comprá-los, celebridades passaram a criticá-los. Você conhece os tênis Starbury? Lixo. LeBron virou manchete pelo que disse. Perguntaram se apoiaria o tênis do Stephen e ele respondeu: "Não, acho que não. Com a Nike mantemos nossos padrões elevados. Fazemos um excelente trabalho lançando produtos de qualidade, especialmente tênis." Apesar disso, LeBron basicamente chamou os tênis de ruins, e Stephen percebeu isso. Ele perdeu o respeito por LeBron após ele desrespeitar sua marca e dizer: "Prefiro ser dono a pertencer a alguém. Quando se aposentar não será dono de nada. Acho que LeBron não fez o dever de casa." E não parou por aí. Stephen critica LeBron por tudo desde então. Disse que LeBron só age de certo modo com o microfone e afirmou que ele não é um verdadeiro Laker. Também disse que a treta entre eles nunca vai acabar. Por que falo o que quero sobre ele? Porque ao brigar com alguém você não decide quando vamos brigar de novo. É isso, nem sempre funciona assim. E lembre-se, tudo isso aconteceu por um tênis de apenas $10. Mas os tênis do Damian Lillard não valiam só 7 vezes mais. Eles ajudaram ele a fazer história na NBA, porque a cada ponto que ele marcou nesse jogo, de floaters e bandejas a enterradas insanas, Damian ainda acertou não 1, não 5, mas 13 arremessos de 3 como esse aqui do Deep D. No final ele terminou o jogo com um recorde dos Blazers, 71 pontos, 71. Para cada ponto que ele marcou, a Adidas reduziu o preço de todos os tênis assinados do Dummy, como o Mr. Incríveis, arco-íris frutados, os com raios e até o chiclete rosa que ele usou ao quebrar o recorde. Todos por apenas $1, graças ao que Dummy fez. Mas 2 tênis de Victor Wembanyama eram bem mais caros. O primeiro veio do espaço sideral, já que LeBron chamou o Wemby de alienígena. Ele é mais tipo um alienígena. Fizeram até comerciais sobre seu novo apelido. Wemby e o alienígena, indo para a lua e para uma música. O Wemby criou esses Nikes com um padrão extraterrestre parecido com uma camuflagem de COD, cadarços com tinta verde, solas que brilham no escuro e mais algumas surpresas. Vic, o que você colocou na parte de trás disso? Você deixou eu desenhar isso originalmente do digital? Tudo bem, mas mesmo os tênis espaciais dele, custando $130, ainda são mais baratos que o pai inspirado por um filme. Star Wars é a minha praia. Sei tudo sobre o ranking do Even. Depois de dizer isso e de ganhar o prêmio de novato do ano, o Wemby foi visto usando Nikes pretos cobertos de pelos, parecido com o Chewbacca de Star Wars. Os tênis foram apelidados de Wookiee do ano, e o Wemby apareceu no noticiário porque custavam $190, o que ainda é mais barato do que os tênis do Paul George, que foram inspirados em videogames. A PlayStation fez comerciais para divulgar sua colaboração com o Paul na criação de um tênis assinado. Como o icônico PS1, esses tênis eram cinza, traziam as cores do PlayStation e exibiam logotipos dos botões dos controles. Os tênis traziam o logo do PlayStation em uma lingueta e o logo PG do Paul que acende na outra. Mas mesmo que as versões de pré-venda da edição especial viessem em uma mala gigante com os tênis e um videogame dentro, qualquer um pode comprar os PG PlayStations por apenas 100. Agora todos os tênis do John Morant estão ainda mais caros porque parecem joias. Cobertos por milhares de cristais, esses Jatu Black Labels não foram feitos só para brilhar como sempre. Skate. São raros para celebrar o ano em que ele nasceu. Já usou eles pela primeira vez em um jogo em que se destacou e brincou com os adversários, chamando atenção para seus tênis, que eram exibidos em caixas de proteção nas lojas, pois custavam $600 cada. Mas os tênis ainda mais caros do Steph Curry foram inspirados na roupa que ele usou no maior evento de moda do mundo. Aqui no Met Gala é onde toda celebridade aparece para ostentar seus looks caros. Após Steph chamar a atenção com um terno preto Versace sob medida com costura dourada, a Under Armour lançou uma edição exclusiva dos tênis Curry que combinava com seu visual. Depois Steph usou os tênis no jogo 7 decisivo, em que eles o ajudaram a bater seu recorde nos playoffs, 50 pontos. Fazer isso diante de todos fez com que muitos quisessem um par, levando-os a criá-los no 2K, já que os tênis nunca foram lançados ao público, exceto neste vídeo. Alguém conhece estes? Vou garantir. Vocês vão ganhar um par desses, é sobre a combinação de cores. Fui ao Met Gala com um terno Versace com o mesmo logo no paletó que também foi colocado no tênis Curry. Já imaginou fazer compras para a volta às aulas com esse cara?
Ninguém consegue esses, são super raros. Império. Temos alguns Curry 10 Met Gala aqui. Esses não foram lançados ao público. Ei! Eu sou Misha. Meu Deus, aquelas crianças tiveram muita sorte. E Steph deu a eles tênis inéditos de $2.000? Já Anthony Davis ganhou o tênis que ele podia comer, mais ou menos. Após a obsessão dele por Ruffles levá-lo a comerciais, ele foi o primeiro atleta a ter contrato com o salgadinho. A empresa permitiu que ele personalizasse um Jordan 1 nas cores vermelho, branco e azul da Ruffles, com o logo na lateral e textura igual à dos salgadinhos. Quando os tênis exclusivos foram lançados para os fãs, vinham em uma sacola gigante de colecionador da Ruffles, com saquinhos menores de sabores variados e cadastros diferentes dentro. Ótimo, já que o pacote do tênis custava mais de $5.000, mas pera, os tênis do LeBron não custaram só 4 vezes isso? Eles vieram de um desenho animado. Comercial. Stewie Griffin é um dos personagens mais engraçados de Uma Família da Pesada. Assim como a roupa de Stewie, camisa amarela, macacão vermelho e sapatos azul claro, a Nike criou os LeBron Six inspirados nele, colocando toda a sua roupa no tênis, não apenas o branco. Eles usaram contornos pretos para dar aspecto de desenho animado aos tênis. LeBron ganhou um par dos próprios tênis que usou em jogo e treinou, tornando-se um grande acontecimento por serem raros e nunca vendidos em lojas. Só esse cara aleatório que nem tira os tênis da caixa também tem esses tênis de basquete. PJ Tucker, o deus dos tênis, postou uma foto deles embaixo da árvore como presente de Natal e ainda usou em um jogo. Isso foi um grande feito, porque esse tênis demorou muito pra ser encontrado. E mesmo quando eu achei, o jeito que consegui fechar o negócio pra pegar ele foi super complicado e insano. E tudo o que eu fiz pra conseguir aqueles tênis foram surreais, mas valeu a pena porque aquele tênis era intocável. Quero dizer, é simplesmente louco que ele passou por tudo isso por um par de tênis que custa $20.000. Mas eu nunca jamais pensei que veria o tênis de uma lenda da NBA custar o dobro só porque ele se cagou. Era o primeiro jogo das finais da NBA de 2008. Mesmo com o jogo insano, Paul Pierce acabou sofrendo uma lesão. A situação era tão ruim que ele não conseguia se levantar sozinho. Quando ele foi levado de cadeira de rodas ao vestiário, a transmissão exibiu gráficos destacando a importância de Pierce, temendo que sua situação fosse grave. Até que o cara não só voltou andando pronto para jogar de novo e recebeu uma ovação de pé, como Pierce terminou o jogo facilmente, ajudando a liderar seu time para a vitória, tudo isso usando seus Nikes verdes e brancos. Agora, isso é só parte do motivo pelo qual esses tênis feios pra caramba com uma tira de velcro ficaram tão caros. Os fãs fizeram o jogo inteiro viralizar porque Pierce na verdade não se machucou. Todos sabem que ele tinha uma mancha de cocô nas nádegas. Ah, que enojo. Todo mundo zoou ele por fingir uma lesão porque ele se cagou, cara. Agora Pierce negou no começo, tweetando: "Desculpa estourar a bolha dos haters, mas a única coisa em que eu caguei foi nos Lakers." Depois ele chegou a mentir sobre isso para os atuais jogadores do Celtics. Quero saber sobre os playoffs quando você usou a cadeira de rodas. Eu torci meu ligamento colateral medial, LCM. Foi bom? Foi o meu LCM. Não acho que todos esses governantes serão ruins. Você estava lá. O que aconteceu? Eu não sei. Estou perguntando de que rumores você está falando. Alguém sabe por que precisei cagar? Cara, lesionou seu ligamento colateral medial? Machucei meu ligamento colateral medial. Não dá pra jogar com o MCL lesionado. Você já fez isso? Meu Deus, eu estou te perguntando sobre o que conversamos, eu contei pra ela. Eu só percebi agora, mas você sabe. Agora que temos redes sociais e todo mundo inventa, eles criam suas próprias versões. Foi assim que eu machuquei meu MCL. Por que você acha que eu estou segurando meu joelho? Por que eu estou segurando meu joelho? Vamos lá. Cara, não me faça encostar a mão em você. Mas depois ele disse a verdade. Eu só precisava ir ao banheiro. Isso tornou o jogo e os tênis dele tão icônicos que quando os tênis do cocô foram leiloados, foram vendidos por $1.000. Mas Steph Curry conseguiu tênis ainda mais caros para homenagear pessoas que foram mortas. Ao menos 8 pessoas morreram em 3 tiroteios em spas na região de Atlanta. As autoridades foram chamadas primeiro nesta tarde ao Young's Asian Massage Parlor, onde 5 pessoas foram encontradas baleadas. 2 morreram no local e 2 no hospital. Assim que soube que várias famílias asiáticas foram vítimas de um crime de ódio mortal, Steph se juntou à Fundação Bruce Lee, conhecida pelo ativismo social e promoção da positividade na comunidade asiática. A Fundação Steph personalizaram um par de Curry 8 amarelo e preto com pinturas à mão de Bruce e sua família, incluindo uma frase famosa dele: "Sob os céus há só uma família." Quando Steph usou os tênis num jogo e se destacou, explicou por que os criou. Quero saber sobre seus tênis, a mensagem deles esta noite, e por que é tão importante para você abordar isso por meio dos tênis. É uma ótima chance de arrecadar dinheiro, vamos leiloá-los.
E, obviamente, o que Bruce Lee representava em termos de unir as pessoas, sabe? Falando sobre a harmonia coletiva de todos, de diferentes origens, diferentes raças, mas especialmente, sabe, sobre sua herança asiática. Ele tem muitas citações e narrativas e temas sobre os quais falava constantemente que ainda são verdadeiros hoje em dia. Sei que a fundação dele faz muito para colocar isso em prática, impactar vidas e promover mudanças. Obviamente, acabar com o ódio contra asiáticos em todo o país é algo enorme, e no mundo todo também, mas, sabe, os tênis são uma maneira muito pequena de, com sorte, arrecadar dinheiro para esse trabalho e essa causa, e também de aumentar a conscientização. Após enviar os tênis para leilão e vendê-los por mais de $2.000, Steph doou todo o valor às famílias afetadas pelos tiroteios. Cara, você tem que respeitar o Steph por isso. Para descontrair, alguns dos tênis mais caros do LeBron vieram de 4 momentos icônicos da carreira dele. O primeiro veio da estreia do LeBron nos playoffs, pelo que ele vestia enquanto fazia cestas, jogadas de and-one, pegava quase todos os rebotes e dava passes que levaram seu time à vitória. Conseguir um triple-double na estreia era raro para uma estrela em ascensão, por isso, os tênis que ele usou foram leiloados. Esses Nikes 1 LeBrons eram brancos, com o nome e logo azul dos Cavs, além de uma faixa dourada onde ele escreveu R.I.P. Brenda. Uma homenagem à madrinha dele, que faleceu pouco antes do jogo, e como LeBron também autografou os tênis, eles acabaram sendo vendidos por quase 100... Não, espera aí. LeBron tinha outro par de tênis que valia tudo isso. LeBron 15 de couro de crocodilo, banhados a ouro e com diamantes, avaliados em 100 mil, pois já falamos desses tênis várias vezes em vídeos como esse, então não vou repetir, ok? Além disso, um par de tênis do LeBron ainda mais caro foi presente do Kobe Bryant. 2001, acho que eu jogava em Nova Jersey. O All-Star Game, se não me engano, e vocês podem me corrigir, foi na Filadélfia, certo? Sim. Naquele sábado, eu e Maverick fomos dirigindo até o Intercontinental, no centro da Filadélfia, e ele me deu um par dos tênis dele que acabei usando na noite seguinte. Eram os Kobe vermelhos, brancos e azuis. Eu calço 15 e ele calçava 14, mas usei mesmo assim, e eu sentei e conversei com ele por um tempo. Ele me deu os tênis, eu usei eles no jogo, e foi na mesma noite em que jogamos contra Oak Hill, contra o Melo. E pode acreditar, Lacapaholic não mentiu dessa vez. As imagens mostraram LeBron brilhando no ensino médio com seus Adidas Kobe 2 vermelho, branco e azul. Mesmo com a bandeira, pareciam sapatos de boliche pra mim. No fim, foram leiloados por 156 mil. Alguns tênis ainda mais caros ajudaram LeBron a vencer um de seus campeonatos no ensino médio durante o estadual do seu primeiro ano. Ele brilhou a noite inteira, fez mais de 20 pontos e garantiu a vitória do time. Anos depois, LeBron publicou vídeos dos melhores momentos desse jogo com a legenda Jovem Rei. O Jumpman Swift 6, tênis usado por ele naquele jogo e também por Michael Jordan em comerciais famosos, foi leiloado e vendido por 100 mil dólares. Mas nem esses foram os tênis mais caros que LeBron já usou. Também não foram os que ele ganhou depois de quebrar o recorde de pontuação, porque esses personalizados de couro de cobra Goldilocks, que ele recebeu com o total de pontos na sola, de alguma forma valiam apenas 500. Mesmo que ele tenha usado algo mais caro em outro jogo, porque ele estava usando Louis Vuitton Air Force One de várias cores que custavam entre 10 e 15 mil, LeBron usou algo ainda mais especial em seu segundo jogo na NBA. Ele enfrentou o Suns e durante todo o jogo dominou como se já estivesse na liga há anos. Ao terminar seu segundo jogo na carreira a 2 assistências de um triple-double, ele viveu um dos momentos mais icônicos do seu ano de novato. Ele fez tudo isso usando seu primeiro tênis assinado, o Nike Air Zoom Generation branco, vermelho e preto. Esse tênis tornou-se um dos artefatos esportivos mais importantes do século XXI em leilão, vendido por 120 mil dólares. Mas tudo bem, chega de LeBron, já estou parecendo um fã do LeBron neste ponto, o que eu meio que sou. De qualquer forma, James Harden gastou ainda mais só porque queria combinar seus tênis com um super carro. Algo tão rápido assim provocou um dos colapsos mais insanos da Adidas. Fizeram esses Harden Volume 9 com solas vermelhas, fibra de carbono atrás e todo coberto de cromo. Por que tudo é cromado? Harden fez várias sessões de fotos com os tênis, autografou um par para um fã e gravou comerciais. Depois, queria que o mundo todo visse seus tênis. Harden dirigiu seu supercarro, viralizou ao chegar a um jogo com ele e depois foi visto combinando os tênis com a Ferrari de interior vermelho e placa personalizada V9. Agora tudo bem, já que Ferraris como essa facilmente passam de 160 km por hora e tem um visual insano, eu nem fiquei bravo que Harden realmente jogou basquete com tênis feitos para parecer exatamente com seu supercarro, mesmo que os tênis e o carro juntos custassem 300 mil dólares.
Os tênis de Kobe Bryant ficaram mais caros porque ele os usou em um jogo que arruinou sua carreira. Ele estava jogando contra os Warriors, e mesmo que Kobe estivesse acertando arremessos de média distância, até humilhando Klay nessa jogada, Kobe caiu e fez o estádio inteiro ficar em silêncio. Felizmente, ele jogou com dor e continuou brilhando, como ao acertar o arremesso de longe para seu 32º ponto até que aconteceu de novo. Dessa vez, Kobe caiu segurando o tendão de Aquiles e sabia que algo devastador havia ocorrido. Depois de acertar os 2 lances livres quase sem andar, Kobe saiu do jogo sozinho e sofreu uma das piores lesões que um atleta pode enfrentar. Um tendão de Aquiles completamente rompido e ele ficaria afastado por meses. Mesmo assim, fãs o admiraram por arriscar o corpo, dizendo que não há momento mais Mamba Mentality na carreira de Kobe do que o jogo do tendão de Aquiles. Demonstra seu compromisso com a excelência e espírito competitivo. Elogios assim explicam por que aquele jogo marcou o legado de Kobe e também tornaram populares os tênis usados por ele na ocasião. Ele estava usando os Kobe 8 Elite na versão com as cores do uniforme principal dos Lakers, que claro, tinham seus logos na parte de trás e na frente. Eles também tinham fibra de carbono no calcanhar com sua caligrafia em dourado. Depois que Kobe fez história com esses tênis, seus Kobe 8 do jogo do tendão de Aquiles foram leiloados, com lances que logo passaram de $500 mil e acabaram vendidos por $660 mil. Mas os tênis de outra lenda da NBA não só custaram o dobro, como também mudaram vidas para sempre, graças a Magic Johnson. Como ele é coproprietário do Washington Commanders e a NFL promove a campanha My Cause My Cleats, que permite aos jogadores personalizar chuteiras para leiloá-las em prol da caridade, nessa temporada técnicos e proprietários também puderam criar calçados por uma boa causa. Magic customizou estes Air Force One de cano alto com um desenho de mãos dadas e uma mensagem inspiradora: sonhe grande. Em seguida, usaram o logo e as cores para simbolizar a causa: bolsas de estudo para filhos de pais presos. Este ano, eles concederam bolsas de estudo para 24 estudantes que tiveram um dos pais na prisão ou detidos, a maior turma até agora. A fundadora me disse que espera continuar expandindo para ajudar ainda mais jovens. Como essa causa é importante para Magic, ele vai doar todo o dinheiro do leilão dos tênis, que devem render $1 milhão. Agora, $1 milhão ainda não é o valor do tênis mais caro já usado por uma lenda da NBA. O tênis mais caro não era dele e foi usado pelo maior de todo sistema operacional. Sistema operacional Temp Sistema Operacional, estabelecendo um recorde inquebrável na NBA. Porque após Michael Jordan conquistar 6 campeonatos, consolidou-se como o melhor jogador de todos os tempos. Ele fez isso com 6 pares de tênis que viraram alguns dos mais caros e que todos, inclusive eu, ainda usam hoje. O primeiro dos 6 foi em 1991, quando Jordan fez jogadas assim para conquistar seu primeiro título, usando seus Jordan 6 preto e vermelho de cano alto. Em 1992, ele converteu 2 lances livres decisivos que garantiram o bicampeonato dos Bulls, usando um par semelhante com detalhes roxos e o logo Jumpman, os Jordan 7. No ano seguinte, Jordan fez 33 pontos e venceu as finais de novo, usando os Jordan 8 preto, branco e vermelho, com azul na sola, uma tira e língua felpuda. Ainda estamos na metade dos tênis caros que ele usou. Após 3 anos longe do basquete, Jordan voltou em 1996 e foi direto para as finais, acertando bolas de 3 que ajudaram a conquistar mais um campeonato. Até seus colegas de equipe usavam os Jordan 11 lançados nas cores do Bulls e relançados em várias versões. Depois disso, Jordan estava determinado. Na temporada seguinte, ele voltou às finais usando os novos Jordan 12 Oreo que tinham Jumpman na lateral. Nesse jogo, ele foi insano, marcou 39 pontos e garantiu seu 5º título. Então, as coisas realmente não pareciam que poderiam melhorar muito a partir daí, até que o time dele voltou às finais em 98, na última temporada de Jordan com eles. No jogo final, ele estreou seus Jordan 14 preto e vermelho com o logo Jumpman amarelo e seu número costurado na parte de trás, que ficaram famosos como os Last Shots. Porque além de criar jogadas incríveis com eles, ele fez o arremesso icônico que garantiu o título e foi o último da carreira de Jordan pelos Bulls. Então, depois disso, e de conquistar seu 6º prêmio de MVP das finais, quebrando recordes e se consolidando como o maior de todos os tempos, os tênis que ele usou em cada jogo decisivo de campeonato foram autografados por ele para, eventualmente, serem reunidos e leiloados todos de uma vez. A venda foi tão importante que saiu no noticiário exibindo todos os tênis e suas caixas de proteção. As pessoas não podiam tocá-los sem luvas, pois os 6 pares iam bater recorde de tênis usados em jogos e foram vendidos por mais de $8 milhões. Falando em jogadores da NBA, tênis e dinheiro, um tênis faz um jogador ser multado em $5 mil a cada jogo. O que James Harden usou quase fez ele perder milhões de dólares.
Há também tênis que dão superpoderes a jogadores da NBA, um par do LeBron proibido para o time, além de outros modelos banidos na liga. Mas começando por Steph Curry, ele não usou apenas um tênis banido, ele usou 2 tênis banidos na mesma semana. Tudo começou em 2018. Os Warriors queriam celebrar o Ano Novo Chinês, então eles criaram esses uniformes temáticos chineses. E Steph gostou tanto deles que criou um par exclusivo de tênis Curry para combinar com os Curry for Chinese Heritage. Então claro, Steph usou ele já no jogo seguinte, mas foi aí que as coisas ficaram polêmicas. Veja, na época Steph não sabia sobre a rígida política de tênis da NBA que dizia que todos os tênis tinham que combinar com as cores do time e só podiam ter os logotipos da marca. E os tênis do Steph claramente iam contra essas regras, mas tudo isso não parece tão ruim, certo? Errado. Porque naquela mesma semana, Steph violou a política deles de novo. Dessa vez, quando anunciou uma colaboração de tênis com ninguém menos que o presidente Barack Obama. Eu tenho uma prévia especial de uma combinação de cores exclusiva que Curry Ford vai usar hoje à noite, mas esse aqui é o tênis. Agora, não sei você, mas pra mim isso aí não parece o logo da Under Armour? Então, naquela noite, apesar dele ter feito 25 pontos, a NBA avisou ao Steph que os tênis dele estavam banidos. E para piorar ainda mais tarde naquele ano, a NBA acabou suspendendo a restrição de cor dos tênis. Então, se o Steph tivesse esperado só mais alguns meses, os tênis dele poderiam ter passado despercebidos. Mas olha, tudo isso nem é o pior das proibições de tênis da NBA. Um par de Jordans fez um jogador perder 100 milhões de dólares. Outro tênis deu superpoderes a um jogador da NBA. Mas antes desses casos, e se eu dissesse que um jogador odiava tanto o LeBron que proibiu seus colegas de usarem os tênis do LeBron? LeBron entrou na NBA como um dos adolescentes mais hypados de todos os tempos, e antes mesmo de pisar em quadra, a Nike fechou com ele um contrato de patrocínio para tênis. Então, alguns jogadores respeitavam ele, outros duvidavam dele, mas um jogador odiava ele. E isso levou a uma das proibições de tênis mais estranhas da história da NBA. Veja, LeBron não sabia disso, mas ele entrou em um dos seus primeiros jogos de pré-temporada já sendo alvo. E quem era esse assassino silencioso? Paul Pierce. Durante toda a carreira de Paul Pierce, ele sempre se sentiu o melhor. Então, quando viu toda a atenção que LeBron estava recebendo, Pierce ficou com inveja dele. Sempre que Paul Pierce e LeBron se enfrentavam, lutavam por seu legado. Como apenas um time podia avançar pelo leste, LeBron se esforçou ao máximo para ser o GOAT, enquanto Paul Pierce deixou de ser ameaça. Isso destruiu o psicológico de Paul Pierce. Porque anos depois, quando foi para o Wizards, Paul Pierce percebeu que um de seus companheiros de equipe usava o tênis do seu rival. Então, ali mesmo, ele avisou todo o time: de jeito nenhum vocês vão usar os tênis do LeBron na minha casa. Mas o Wizards não ouviu. Então, Paul Pierce foi forçado a jogar o ano inteiro com os tênis que ele tinha proibido. E bem, o time acabou se arrependendo dessa decisão. Além do Paul Pierce ter ido para o Clippers, o LeBron admitiu que quando um jogador usa os tênis dele, isso vira uma motivação extra. Se eu vejo alguém usando meus tênis, ou se você compra um LeBron para jogar contra mim numa terça à noite, vou acabar com você, sem dó. LeBron é implacável, mas ninguém perdeu dinheiro com aquele tênis banido. Já o que James Harden usou quase fez ele perder centenas de milhões de dólares. Quando Harden assinou com a Adidas por 13 anos e 200 milhões de dólares, ficou obviamente empolgado. Então o Harden e a namorada dele, Khloe Kardashian, decidiram comemorar. Mas quando você faz parte de um dos casais de celebridades mais famosos do mundo, já sabe que os paparazzi estão à espreita, esperando você vacilar. E bem, foi exatamente isso que o Harden fez. Agora, essa foto não parecia nada demais, mas olha só para os pés do Harden. Da última vez que eu conferi, Michael Jordan nunca teve nada a ver com a Adidas. Então, como o Harden foi pego usando os tênis do Jordan, isso virou uma manchete enorme, e as coisas saíram tanto do controle que o presidente da Adidas teve que intervir. Ele disse para o Harden: "Você quer ganhar seus 200 milhões? Então, pelos próximos 13 anos você não pode usar nenhuma outra marca, nem na quadra, nem fora dela, nem mesmo na sua própria casa. Caso contrário, vamos processar você." E o que o Harden tinha a dizer sobre tudo isso? Bem, pelo menos Harden não influenciou mais ninguém a quebrar as regras. Zach LaVine fez todo mundo na NBA usar um tênis proibido. Veja, o Zach também assinou um contrato de tênis com a Adidas. E
E bem, quando ele planejou estrear um dos novos tênis da Adidas, as coisas viraram um desastre. Do nada, um dos principais criadores da marca, Kanye West, revelou que ele estava desenvolvendo algo há 3 anos. E mesmo tendo feito mais de 300 amostras, ele finalmente chegou ao conceito perfeito para um tênis de basquete Yeezy. Quando Kanye postou fotos dos tênis nas redes sociais, ele também anunciou que nomes como Zach iriam usá-los durante a nova temporada. Mas foi aí que a NBA estragou tudo, porque quando os dirigentes da liga viram as postagens de Kanye, eles notaram algo estranho nesses tênis. Em quase todas as fotos, esses tênis eram praticamente ofuscantes. Tudo o que a liga pensava era no quanto seriam distrativos em quadra. Então os Yeezys foram banidos. Jogadores como John Wall, Donovan Mitchell e Brandon Ingram já tinham avisado a Adidas que usariam os tênis. Mas ninguém ficou mais devastado do que Zach LaVine, ele amava os tênis. E mesmo que todo mundo estivesse recuando, Zach não recuou. Ele chegou no fim de semana do All-Star de 2020 pronto para ser um pioneiro. Assim que Zach entrou na quadra, ele imediatamente calçou os tênis. E naquela noite, quando ele entrou para o torneio de 3 pontos, Zach fez história, tornando-se o primeiro jogador a usar Yeezys proibidos. Esse foi um momento monumental, porque Zach não só foi contra as regras da NBA, como também defendeu o que acreditava, dando esperança a outros jogadores de que eles poderiam fazer a diferença. E depois que Brandon Ingram viu o sacrifício supremo de Zach, Ingram soube que era a sua vez. Então, no dia seguinte, durante seu primeiro jogo do NBA All-Star, com todos os olhos voltados para ele, ele entrou em quadra usando os Yeezys, tornando-se o primeiro jogador da NBA a usá-los em uma partida. E ironicamente, Kanye estava lá na beira da quadra e viu tudo. Então ele autografou os tênis de Ingram na frente de todo mundo. Olha só o sorriso no rosto do Kanye, cara. Você não vê isso todo dia. Nesse momento, ele sabia que era questão de tempo até seus tênis se tornarem globais. Após o fim de semana do All-Star, outro jogador surgiu. André Iguodala se tornou o primeiro jogador a usá-los em um jogo da temporada regular. Mas ele não usou só uma vez, ele usou 2 vezes, até mesmo com um esquema de cores totalmente novo. Então, como a NBA viu uma revolução acontecendo, eles fizeram a única coisa que podiam: o primeiro tênis da história da NBA a ser liberado novamente. E quando Kanye ouviu a notícia, não houve necessidade de comemoração. Em vez disso, ele simplesmente decidiu colaborar com um jogador da NBA, Derrick Rose, e criar um tênis ainda mais insano. Espera aí, isso são tênis? Que diabos eu estou olhando? Enfim, nem todo tênis ganha sua própria revolução, e Karl Anthony Towns foi um dos azarados. Porque os tênis dele foram banidos pela Netflix? Na real, Towns tem um vício, porque todo santo dia ele não consegue se controlar. Ele simplesmente precisa assistir Hoopflix. Até o Cat é fã. Então por que você não é? Inscreva-se. Enfim, tem outra coisa que ele também é viciado em assistir: Stranger Things. Mas desde que ele ficou acordado a noite toda assistindo a série, ele começou a jogar muito mal. Então algo precisava mudar. E bem, eventualmente ele bolou o plano perfeito. No próximo jogo contra o Knicks, Towns entrou em quadra e imediatamente foi pra cima, marcando 23 pontos, 15 rebotes e 9 assistências, mas carregar o time pra vitória nem foi o maior destaque, porque os tênis dele roubaram a cena. Antes do jogo, Towns procurou um famoso designer de tênis para criar um par exclusivo. Um Nike Hyperdunk personalizado combinando seus verdadeiros amores, basquete e Stranger Things. Então, para Towns, esses tênis eram uma obra-prima. Assim como ocorreu com os tênis de Stephen Curry banidos, Towns teve o mesmo problema. Porque os tênis promoviam diretamente a Netflix e Stranger Things, ele nunca mais pôde usar seu par favorito novamente. Caramba, a NBA realmente baniu os tênis do Towns e eles nem afetavam o jogo dele. E se eu te dissesse que um tênis de basquete foi banido? Porque ele dava superpoderes aos jogadores. Veja, por décadas Nike e Adidas dominaram o mundo dos tênis. Mas uma marca queria acabar completamente com a concorrência, então eles criaram algo com o qual nenhuma empresa poderia competir. Literalmente, os APL Concept One, mas esses não eram como qualquer outro tênis de basquete. As molas embutidas aumentavam a impulsão do jogador em mais de 7 centímetros, permitindo até que Stephen Curry conseguisse enterrar usando esses tênis. Mas a NBA não devia estar pronta para tudo isso, porque quando eles souberam da vantagem que os tênis davam aos jogadores, disseram nem pensar e proibiram a APL. Agora a APL facilmente poderia ter sumido do mapa. Quero dizer, sem a divulgação da NBA, eles perderiam centenas de milhões de dólares.
Mas em vez disso, a APL abraçou a proibição, e assim que os tênis foram lançados, viralizaram. Então a APL continuou criando tênis propositalmente para serem banidos pela NBA. E eventualmente, eles lançaram mais 2 tênis banidos, o APL Super Futures e o Concept X. E sem brincadeira, tenho certeza de que todos nós conseguimos ver por que esses tênis foram banidos. Mas o motivo do banimento dos tênis do Kyrie Irving não fez sentido algum. Desde que Kyrie foi selecionado para a NBA, uma lenda sempre soube que ele merecia um tênis assinado. Esse garoto é jovem. Ele é ótimo. E eu sei no que ele vai se tornar. O garoto ganha um tênis exclusivo da Nike. Não tem muitos jogadores com tênis assinado. Pensei, esse é um jogador que merece um tênis assinado? Agora, receber elogios de LeBron James, é claro que a Nike ouviu. Então eles imediatamente ofereceram um contrato para Kyrie e começaram a trabalhar no seu primeiro tênis, o Kyrie 1. E claro, Kyrie queria que o lançamento fosse especial, então ele não só se inspirou nos tênis do LeBron, como também incluiu designs que representavam a sua história de vida. Na lateral, ele criou um design serrilhado, simbolizando a Ópera de Sydney na Austrália, onde nasceu. Na sola, Kyrie incluiu o nome da mãe, datas de nascimento e falecimento dela. Por fim, os tênis traziam o número da camisa de Kyrie. Ficava claro que Kyrie pensou muito nesses tênis e mal esperava para mostrá-los ao mundo. Kyrie planejava estrear sua colorway favorita durante um jogo contra o Warriors, o Kyrie 1 em vermelho vivo. Durante o jogo, dava para ver o vermelho vivo nos pés dele a cada posse. Os tênis chamavam atenção, exatamente como Kyrie queria. Mas a NBA odiou eles. E depois do jogo, eles deram uma notícia horrível. Durante a entrevista à Complex, Kyrie revelou: "Fui multado pela liga porque não eram as cores do nosso time." A Nike não ficou feliz com isso, mas eu fiquei porque isso significa que eles se destacaram completamente. Agora, isso não fazia sentido. Se você olhar os melhores momentos, sim, a maioria dos jogadores estava usando tênis preto e branco. Mas as cores dos tênis do Kyrie não eram tão diferentes do uniforme dele, então eu não sei o que a NBA estava pensando. Agora é bem óbvio que o Kyrie amava seus tênis, mas a situação dele não foi tão triste quanto a do Carmelo Anthony, porque a NBA arruinou no momento de maior orgulho da carreira dele. Ao longo da vida do Melo, ele lançou 9 pares de tênis assinados, todos representando um marco na carreira dele. E quando chegou a hora do seu 10º aniversário, Melo queria criar algo que revolucionasse o mundo dos tênis. Então Melo trabalhou com um designer lendário da marca Jordan para transformar seu sonho em realidade. Para comemorar suas conquistas, Melo quis incluir elementos de seus tênis anteriores. Então, na parte de trás, Melo exibiu uma peça cromada fazendo referência ao primeiro logo da sua linha. Após colocar todo seu coração e alma no esboço, Melo achou ter criado uma obra-prima. Após o ano novo, ele passou a usar várias combinações de cores. Durante toda a temporada, ele jogou como nunca e se apaixonou por esses tênis. Mas foi aí que a NBA destruiu seus sonhos. Fãs e jogadores de vários lugares começaram a reclamar dos tênis do Melo, dizendo que o calcanhar refletivo era muito chamativo e distraía. E bem, a NBA não queria correr o risco de cegar ninguém, então os tênis foram imediatamente banidos. Mas Michael Jordan sabia o quanto esses tênis eram importantes para Melo e não podia decepcionar seu pupilo. Então ele mandou redesenhar os tênis de Melo com um calcanhar não refletivo. E não muito tempo depois, Melo estava de volta à quadra usando seu par favorito. Agora, essa não foi a primeira vez que MJ teve que lidar com um tênis banido, porque quando o dele foi banido, isso se tornou um dos maiores mistérios da história da NBA. Sem nem mesmo jogar uma única partida, Jordan entrou na NBA exigindo um tênis assinado. Então, ele imediatamente assinou um contrato com a Nike. Na época, a marca tinha acabado de inventar uma nova tecnologia, a tecnologia Air Soles, e eles sabiam o quanto Jordan voava no ar. Eles fizeram um brainstorming para escolher o nome ideal para os novos Air Jordans. Foi quase uma combinação perfeita, mas duvido que Jordan ou a Nike soubessem a importância que esse tênis teria. A Nike esperava que em até 4 anos com Jordan em sua marca, eles venderiam pelo menos 3 milhões de dólares desses tênis. Eles estavam confiantes, pois na época a maioria dos jogadores da NBA usava apenas tênis brancos ou pretos. A Nike sentia que o par vermelho e preto de Jordan poderia ser revolucionário. Mas foi aí que a NBA tentou acabar com tudo antes mesmo de começar. Porque não só a liga enviou uma carta para a Nike proibindo os tênis, como também ameaçou multar Jordan em 5 mil dólares toda vez que ele usasse eles em um jogo. Circulavam rumores de que a Nike orientou Jordan a usar os tênis mesmo assim e pagaria as multas. Mas o mais louco de tudo é que a Nike e Jordan fingiram tudo.
Vamos dar uma olhada na carta de novo. Ela afirmava que Jordan usou esses tênis proibidos em 18 de outubro de 1984. Mas naquela época, em todos os jogos que Jordan jogou, ele usava um tênis completamente diferente. Ao pesquisar mais, descobri que os Air Jordan 1 ainda nem tinham sido lançados. Esses eram os Nike Airship, parecidos com os Air Jordan, mas com um visual um pouco diferente. Mas como eles pareciam com os tênis do Jordan, ninguém percebeu, e isso se tornou um dos escândalos de marketing mais geniais da história do esporte. A Nike anunciou falsamente que os tênis eram proibidos e o Jordan os usou no concurso de enterradas de novato, fazendo os fãs acharem que ele não temia proibições. Então de repente todo mundo precisava de um par. Os Jays foram os primeiros tênis de basquete estilosos fora das quadras, e esgotavam imediatamente sempre que a Nike lançava uma nova cor. E lembra daqueles 3 milhões que a Nike esperava? Bem, em apenas um ano eles superaram completamente a meta. E faturaram 126 milhões, tudo por causa de uma proibição falsa. Mas espera aí rapidinho, você sabia que pode ganhar dinheiro com meus vídeos e receber mensalmente só por apoiar o canal? Visite minha página de ofertas na Gigastar pelos links na descrição ou comentário fixado. Agora de volta ao vídeo. Beleza. Jogadores usando tênis proibidos é meio ruim, mas não tão ruim quanto jogadores da NBA usando tênis tão feios que viraram piada na TV. Esses tênis parecem o resultado de um carrinho de golfe com um pote de maionese. Tem um close nos tênis do Montrezl Harrell agora? Você enfrenta o rival Boston Celtics. Não pode usar tênis verdes. Um tênis de jogador tão feio que quase o fez ser assassinado, ou qualquer outro dos tênis mais feios da história da NBA. Fãs disseram que os tênis mais feios de Jamal Murray deveriam ir pro vaso sanitário, e até seu empresário achou que ele estava viajando com esses tênis. Eles não gostaram de mim por causa desse, mas eu queria fazer algo marrom, tipo chocolate. É só um visual diferente na quadra. Eu gosto de usar algo que seja diferente. Não tem muita gente que usa tênis marrom assim, então eles não usam. Quando ele falou marrom pela primeira vez, eu fiquei tipo, marrom? Sério? Marrom? Esses tênis de cocô, digo New Balances, continuaram os favoritos do Jamal, não importando opiniões. E ele os usou em um jogo dos playoffs contra os Lakers, jogando como um deus para tentar varrer a série. Os fãs diziam que ele usava tênis de cocô, Hush Puppies marrons, e um fã chegou a dizer que talvez fossem os tênis mais feios que ele já tinha visto numa quadra. Mas fala sério, os tênis do Jamal nem eram tão ruins. Tem tênis bem mais feio nesse vídeo. Tipo os tênis do Chris Paul, que pareciam de um animal selvagem. Bem, mais ou menos. Chris vinha prestando muita atenção em um dos seus ídolos, o lendário jogador de golfe Tiger Woods, que estava dominando um dos maiores eventos do mundo, o Masters, que o Tiger acabou vencendo. Chris não pôde comparecer pessoalmente, pois se preparava para seu grande evento, um confronto dos playoffs da NBA. Mesmo assim, ele quis apoiar o Tiger e mandou fazer obras-primas personalizadas para usar no jogo dos playoffs. Nos pés do Chris, elas quase deram superpoderes, já que ele distribuiu assistências incríveis. Eu poderia nos contar. Até acertar arremessos insanos. Ele fez tudo o que pôde para conquistar a vitória, assim como o Tiger fez, enquanto Chris o homenageava. No final, ninguém realmente se importou com isso, porém. Os tênis de Chris chamaram a atenção, pois ele transformou os pés em bichos peludos. Esses Jordan 12 CP vermelhos já eram feios, e o cara ainda colocou pele de tigre. Mesmo assim, alguns acharam legal. Se você conhece as criaturas do Facebook, sabe que elas entendem de feiura. Que diabos é isso? Enfim, o pessoal dizia que esse é o tênis mais feio que eu já vi. Quem faz esses tênis personalizados pros atletas é muito ruim. Teve fã dizendo que parecem Cheetos. Não é fácil ser tão cafona assim. Essas são apenas opiniões aleatórias. Sinceramente, eu preferia ser Furry do que Curry, porque os tênis dele, além de feios, foram tão zoados pelo Kevin Durant que acabaram com uma empresa inteira. Steph estava jogando os maiores jogos da vida dele na época, nas finais da NBA, e foi dominado. Pra Curry, de 3 caiu, Bigadala Curry, bandeja invertida, Curry finge, infiltra na tabela, é sexta, Stephen Curry. O que também significava que era o momento perfeito para a sua empresa de tênis, a Under Armour, revelar os novos tênis que Steph estava ajudando a desenhar para uma promoção viral. Eles achavam que os tênis assinados pelo Steph seriam adorados por todos os seus fãs. Até que as fotos vazaram. O Steph devia estar viajando quando ajudou a fazer esses tênis. Curry Too Lows? Mas parece tênis de pai. Viraram piada no mundo dos tênis, pois esses sapatos de golfe nunca apareceriam numa quadra de basquete. Os fãs achavam que só enfermeiros, gerentes de fliperama e pais iam comprar esses tênis. Os memes sobre eles não tinham fim, então Steph tentou defendê-los. Você acompanhou a conversa sobre o lançamento do Curry 2? Pensou em usá-los hoje à noite?
Sim, se eu tivesse eles na minha bolsa de viagem, teria usado e mostrado pra todos como são estilosos. Depois que ele disse isso, a situação só piorou. No dia seguinte, ele usou um par dos tênis e escreveu pura chama neles. Em seguida, ele perdeu os 3 jogos seguintes em sequência e, com isso, as finais da NBA para lá Jesus Cristo. Agora Steph e seus tênis eram alvo de piada na TV. Steph, sinceramente, esses tênis parecem que um carrinho de golfe transou com um pote de maionese. Depois que o cara fez piadas de tiozão sobre os tênis serem horríveis, lançaram um comercial dizendo que eles eram ideais para pais que cortam grama. Performance. Apresentando um novo Curry baixo demais. O tênis perfeito para limpar a calha. Cortar a grama. Caminhar pelo bairro em ritmo moderado. E acabar machucando as costas. Curry baixo demais. Já não tinha como se recuperar disso. Depois, Kevin Durant garantiu que ninguém quisesse os tênis. O que você achou dos tênis Chef Curry? Dos tênis que ele lançou na primavera passada? Que pena! Entre o garoto cobra falando isso, os tênis do Steph virando meme e manchetes dizendo que ninguém quer jogar de Under Armour, as ações despencaram na hora e nenhum grande nome da NBA assinou com eles desde então. Caramba, e tudo isso por causa de uns tênis. E se eu te dissesse que as botas mais feias já usadas em um jogo da NBA arruinaram uma das noites mais históricas da liga? 7 de fevereiro de 2023 estava prestes a ser uma noite lendária, onde todos esperavam que LeBron James quebrasse o recorde de pontuação da NBA. Com as câmeras focando nos seus diamantes brilhando, Shai Gilgeous-Alexander entrou pronto para o jogo e chamou a atenção com algo feio. Nem vamos falar sobre a calça, cara. Esse maluco entrou usando hidrantes nos pés, um fã chamou aquilo de Ronald McDonald 4. As Big Red Boots da Mischief viralizavam por serem cartunescas, ou seja, feias. Shai mostrou seu estilo antes do jogo, mas foi muito zoado nos comentários. Ainda tinha a esperança de que ele viraria o MJ e usaria aquilo na quadra. Provavelmente jogaria assim. Shai usou seus tênis normais, derrotou os Lakers na noite histórica do LeBron e acabou com a festa. Shai Gilgeous-Alexander e Jesus Alexander. Fazer isso definitivamente ajudou suas botas a virarem um assunto da moda. E mesmo que ele achasse que elas eram legais... Elas eram legais. Vi antes e sabia que iam bombar, por isso quis ser um dos primeiros a usar. Foi legal como tudo aconteceu e eu adoro elas. Um repórter provocou Shai durante a entrevista. Ouça. Não vou mentir, consegui esses com o Wish, mano, mestre. Peguei pelo mais barato no Wish. Não tenho sua grana, mano. Acha que consigo me virar assim? Sim, você consegue. Vou deixar passar, fique tranquilo. Sinceramente, não culpo eles por não quererem gastar $350 em botas vermelhas feias ou na versão amarela tipo Crocs recém-lançada. Pelo menos LaMelo Ball foi esperto e só pegou esses no jogo 2K. Ele é especialista em sapatos feios, por isso acabou de mostrar alguns dos tênis mais feios que já viu um jogador promover junto com o irmão Zoe. Como vocês estão? Aqui é o Lonzo Ball, trazendo ao vivo pra vocês o BBB X Gen Egg Sleeper. Muito confortável, acho que é algo realmente especial. Ué, que imitação de Yeezy é essa? Kanye West estava criando tênis para outro jogador da NBA, Derrick Rose, chamados Yeezys. Aqueles eram tênis até serem cancelados, então o LaMelo e o irmão dele decidiram que seria uma boa ideia copiar esses. Só de vê-los juntos dá pra notar as semelhanças e que ambos os tênis eram muito feios. Pra ser sincero, nem sei o que são esses, mas alguns dos tênis mais feios da NBA combinavam com o carro favorito dos jogadores. Carros com rodas giratórias fizeram sucesso no início dos anos 2000, e a Dada criou tênis inspirados neles, o que parece insano. Então, o astro da NBA Latrell Sprewell gostou tanto da ideia que se juntou a eles e deixou criarem um tênis exclusivo com esse conceito, que acabou se tornando o Sprewell Spinners. Agora fala sério, tênis com uma roda giratória neles? Não vou fingir que não comprei um par, mas o tênis era definitivamente feio, e o Latrell ainda usava eles durante os jogos. Outros jogadores da NBA também usaram. Os tênis se tornaram o destaque no fim de semana do All-Star da NBA de 2004. E aqueles tênis, hein? Ele usa um tênis diferente em cada pé. Rick Carlo disse que estava animado para vencer. Agora vemos isso pelos tênis dele. Recentemente, Kevin Garnett e Sprewell falaram sobre relançar os tênis.
Eu não achei que fosse ficar tão grande assim. Achei que era uma boa ideia na época, mas, cara, ficou muito maior do que eu jamais imaginei. Quero dizer, você ainda vê eles de vez em quando. Eu vejo mesmo, cara. Um salve pra todos esses sprees, mano. Vamos trazê-los de volta. Um salve ouvindo, Retrô. Vamos trazer a rua de volta. Nem todas as lendas da NBA gostam de tênis feios. Recentemente, alguns jogadores foram zoados ao vivo na TV por causa de seus tênis. Começando com Montrezl Harrell, que se considera um rei dos tênis da NBA. Ele vive mostrando os modelos feios que tem no armário e possui tênis de sobra. Alguns dos mais feios, no entanto, com certeza são aqueles que ele mandou personalizar para aparecerem em desenhos animados de criança. Esse é um homem adulto usando Simpsons, Hey Arnold, o laboratório de Dexter, a família Radical, e ainda jogando basquete com Scooby-Doo, e às vezes até escolhe entre andar com o Buzz ou brincar com o Woody em público. Isso é ilegal. Eu sei bem. Haha. Os tênis mais feios dele são quase tão feios quanto quem zoou. Anthony Davis, microfonado antes do jogo, expôs Montrezl. Façam questão de dar um close nos tênis do Montrezl Harrell agora. Montrezl Harrell está com um Dior Spartans diferente. Olha esses tênis, fico imaginando quanto custam. Mano, o tênis é tão feio que até quem tem monocelha zoa. Os abomináveis homens das neves do Montrezl fizeram ele virar piada só porque eram engraçados mesmo. Outra lenda da NBA ficou enojada com o que Russell Westbrook e Marcus Smart usavam nos pés, já que era Lakers de Westbrook contra Celtics de Smart. Uma das maiores rivalidades do esporte, onde nunca apoiam o outro time. Para contextualizar, veja os logos de cada time. É bem óbvio quais cores eles deveriam usar, né? Um logo é amarelo, o outro é verde, fácil. Mas em vez disso, usaram as cores do rival e a lenda da NBA Red Miller não acreditou. Você está jogando contra o Boston, os odiados Boston Celtics. Você me fez usar sapatos verdes. E olha, tem alguma coisa acontecendo por aqui. Eu já sei que o Westbrook está em algum lugar dizendo: por que não, senhor? Por que não? Por que não? Os tênis do Westbrook já são feios faz tempo. Quero dizer, olha só esses esquemas de cores. O cara pode até usar no pé, mas transformaram ele num verdadeiro motivo de piada. Voltamos já. Pelo menos o Westbrook usa seus próprios tênis. Teve jogador que usou tênis feio num jogo da NBA em que ele dominou. Nunca imaginei ver alguém usar o que Gilbert Arenas usou num jogo de basquete. Mesmo com aqueles tênis misteriosos, ele jogou muito. Gilberto Arenas arremessa de 3, agora é dele. Foi pra cima pra mostrar quem manda. Fiquem de olho, Gilbert Arenas joga bem fora de casa, com bons arremessos de média distância. Esse Arenas é bom demais pra ser só sorte. Aqueles tênis fizeram o Arenas jogar diferente, encarando o Kobe. Arenas marcou 23 pontos, o que por si só já foi um feito incrível. Mas esse jogo não se tornou icônico por causa disso. Foi tudo por causa do que ele usava nos pés. Ele foi o único jogador da história da NBA a usar tênis de grife em um jogo. Esses Dolce & Gabbana de cano alto com tiras nem fazem sentido na quadra. E então ele contou uma história incrível. Eu não tinha contrato de tênis e testava vários modelos. Nick Young entrou no vestiário com os Dolce & Gabbana, que combinavam com o uniforme, então coloquei eles. Eles perguntaram, você fez ele te dar os tênis? Ah, não, eu só peguei os tênis dele. Eu só peguei os tênis? Coloquei eles e fui jogar. Espera, ele sabia? Não, até a gente sair e começar a arremessar. Você está brincando? Não. 10. Roubar o tênis novo do seu parceiro para jogar basquete? Isso é feio, mas os tênis do Kobe Bryant eram tão horríveis que causaram um prejuízo de 8 milhões de dólares. Kobe ainda era adolescente quando entrou na NBA. Por ser tão jovem, quase não jogava em seu time, mas já mostrava potencial para virar estrela. Todas as empresas de tênis achavam que assinar com ele por pura aposta era arriscado demais, exceto a Adidas. Eles e Kobe fecharam um acordo, então os tênis deles eram os únicos que ele usava enquanto jogava, e principalmente enquanto enterrava, como ele fez no concurso de enterradas que ele ganhou. Isso foi enorme. Olha ele, dá uma olhada. Dá uma olhada nele. Kobe usava os tênis Adidas mais chamativos da época, o ZQT Elevation, durante aquela competição. Eles não eram ruins, mas logo as coisas piorariam. Porque logo depois daquela performance viral, Kobe começou a se tornar uma super estrela, e o nível que ele estava alcançando usando um modelo que não tinha sido feito especificamente para ele já não fazia mais sentido. A Adidas percebeu que era o momento de lançar seu tênis assinado. O problema foi que eles apressaram o desenvolvimento tentando criar algo revolucionário para o mercado de tênis. E tudo parecia certo quando Kobe estreou o modelo em um comercial da Adidas. As enterradas dele nos faziam esquecer da realidade. Mas ao mostrarem os tênis de perto, eu não sabia o que via. Os tênis foram feitos para combinar com o carro do Kobe na época, um Audi TT. Mas esses tênis que pareciam uma torradeira não eram legais. E as versões brancas deles?
Diziam que esses tênis só serviam para Stormtrooper, não para jogador de basquete. Além de feios, machucavam tanto os pés do Kobe que ele recusou outros tênis assinados da Adidas. A gente analisou o contrato dele, pagou a multa rescisória de 8 milhões de dólares e assinou com a Nike, e o resto é história. Os tênis de outro jogador eram tão feios que tentaram até assassiná-lo. Esse é Enes Kanter. Se você já ouviu falar dele, certamente não foi pelo talento no basquete. O nome dele só começou a chamar a atenção quando ele começou a tretar com o LeBron no meio de um jogo. A torcida adora ele. Agora Kanter vai pra cima dele. Apoiando-se mutuamente, Kanter defende seu novato de 19 anos. Ambos se provocaram nas entrevistas. I don't care who you are, king, what are you... Rei, rainha, princesa, não importa o que seja. Sabe de uma coisa? Vamos lutar. Ninguém lá fora vai nos intimidar. Kanter disse, e eu vou falar. Você pode se chamar de rei, rainha, príncipe, tanto faz. Sou o rei. Minha esposa é a rainha e minha filha, a princesa. Temos os 3 papéis. E eventualmente esses caras trocaram de time, até que durante um confronto Lakers-Celtics, Kenner usou algo feio. Enes Kanter tem se posicionado sobre direitos humanos na China há tempos e critica a Nike, parceira da NBA, por seus vínculos com o país. Ontem, nas redes sociais, Kanter mostrou os tênis que usaria à noite, criticando a parceria vitalícia de LeBron James com a Nike. Esses tênis desrespeitaram LeBron e a Nike na China, afirmando que ambos priorizam dinheiro sobre moral. Nunca alguém na NBA usou tênis tão desrespeitosos. Mesmo assim, esse foi só o primeiro par feio que Kanter usou. Como Kenner estava se tornando mais famoso do que nunca e conquistou uma plataforma para conscientizar milhões de pessoas que o assistiam, ele sacrificou sua carreira no basquete, usando uma coleção inteira de tênis feios que eram polêmicos em vários países ao redor do mundo. Kenner expôs a Nike por usar trabalho escravo para fabricar seus tênis. Ele denunciou um ditador venezuelano. Mance protestou contra Taiwan, tentou tirar os Jogos de Pequim, acusou a China de colher órgãos e mais. Os tênis dele já iam muito além do basquete nesse ponto, e a NBA sabia disso. Lembro de usar aqueles tênis antes do jogo. 2 caras da NBA chegaram e mandaram, tira esses tênis. Eu, como assim? Ele, isso mesmo, tira os tênis. Eu respondi, não vou tirar os tênis dele. Disseram, estamos implorando para você tirar esses tênis. Perguntei se eu quebrava alguma regra. Disseram que não. Falei, beleza, então avise seu chefe. Não ligo se for banido ou multado. Não vou tirar os tênis dele. Após falar tudo isso, o Celtics o trocou para o Rockets, que o dispensou. Ele ainda afirmou estar sendo boicotado pela NBA. A parte mais louca dessa história dos tênis feios é que, devido aos protestos dele, alguém na Turquia ofereceu $500 mil pela cabeça do Kanter. Mas vamos animar e falar de tênis que são lindos. Por exemplo, alguns tênis de jogadores da NBA vieram de filmes. Tênis de $50 mil americanos que um jogador da NBA comprou só para provocar o colega. Outro, único, de $100 mil americanos que LeBron ganhou ao quebrar um recorde lendário. Ainda mais sobre os tênis mais caros da história da NBA. Mas vamos começar com Ja Morant, pois seus tênis eram tão caros que deixaram outros jogadores da NBA com inveja. Seus tênis estão detonados, mano? Esses são os Ja One personalizados dele, com diamantes, que deixaram o colega com inveja. Valem mais de $4 mil e ainda são os tênis mais baratos do vídeo. Os tênis de Anthony Davis não eram só 8 vezes mais caros, eles vieram do futuro. Literalmente. O filme favorito de Anthony é De Volta para o Futuro, pois nele Marty McFly usava tênis que se tornaram dos mais virais e caros já feitos. Cadarços automáticos, beleza. O primeiro Nike recarregável com tecnologia futurista para acender luzes e amarrar sozinho, o Nike Air Mag. Mas Anthony não queria apenas o mesmo modelo que todo mundo compra, ele mandou personalizar o dele. Eu personalizei meus Air Mag. Sério? Tenho um par de Air Mag, cortei e ficaram iguais ao DeLorean do filme. Nunca usei, nem tirei da caixa, guardei numa caixa. Eu tenho o meu, mas na verdade eu tô jogando basquete com ele. Primeiro, você não tem Air Mag e nem é jogador de basquete. Olha pra você. Os Air Mag vermelhos edição especial do menino monocelha valem mais de $30 mil. O tênis dele custa mais que sua vida. Os tênis do Steph Curry eram mais caros e homenageavam vítimas queimadas vivas. Curry ficou arrasado ao ouvir notícias devastadoras da sua cidade. Começamos esta noite com uma notícia de última hora em Oakland, Califórnia. Uma festa em um galpão virou um incêndio fatal. Testemunhas relatam que tudo pegou fogo rapidamente, queimando em segundos. Após saber que esse foi o incêndio mais mortal da história da cidade, matando 36 pessoas, Curry precisou homenageá-las de forma marcante. Ele pediu ao amigo para personalizar tênis em homenagem às vítimas e para conscientizar sobre a tragédia. Os primeiros foram tênis Under Armour brancos, azuis e amarelos com tema Warriors, escritos Oakland de um lado e Strong do outro. Além de Lembre-se Sempre, também tinham as iniciais das vítimas.
Steph também criou um par preto semelhante, com as iniciais das vítimas e um texto em grafite escrito Ghost Ship, local do incêndio. Steph usou eles no aquecimento e jogou com eles contra o Knicks, marcando só 8 pontos e mostrando que estava abalado, mas o jogo não era sobre elogios. Tratava-se da tragédia e do destino dos tênis após. Depois da vitória, Steph os autografou, aumentando seu valor. Ele anunciou o leilão dos tênis, que foram vendidos por mais de $45 mil, com todo o valor doado ao Fundo de Ajuda ao Incêndio de Oakland. Respeite os tênis do Steph usados por uma boa causa, mas Jimmy Butler gastou ainda mais em tênis que impressionaram o MM. Esses tênis são muito legais, só dizendo. Não surpreende que o filho de Michael Jordan tenha alguns dos Jays mais raros, já que tem um armário cheio, mas um de seus tênis vale mais que todos os outros juntos. O cara se impressiona porque ele usou esses tênis em um jogo em que arrebentou. Butler na zona do garrafão sobe e Pinks arremessa de 3 e converte. Butler fazendo a ultrapassagem. Caiu. E que bomba. RTD não. E Butler marca em uma bandeja. Vamos tentar. Não caiu. E a bola passa por Butler. Embora Mans tenha perdido, seus Jordans se destacaram. É a primeira vez que vejo alguém, pra mim provavelmente, que usou eles e era tão estiloso. Eminem comentava sobre os Jordans criados pra ele, com lona preta e seu famoso Z invertido junto ao logo da máscara de hóquei. Além de família e amigos, Eminem anunciou que só 10 desses tênis seriam disponibilizados. Isso faz de Jimmy uma das poucas pessoas no mundo com o Eminem Carhartt Jordan 4 que vale milhares de dólares, mas pelo menos ainda há alguns pares disponíveis. Os tênis de LeBron James eram únicos, valem mais de 6 dígitos e ele só os conseguiu ao quebrar um recorde lendário da NBA. LeBron entrou em quadra prestes a se tornar o jogador mais jovem da NBA a atingir 30 mil pontos, e conseguiu. Esse cara está destruindo ele, logo vai esperar pelo Double T. Aquele foi o ponto de número 30.000 e 30.001 naquele arremesso. Após atingir esse marco, o famoso designer Shoe Surgeon criou um presente especial para LeBron. Um par que significa mais para ele do que qualquer outra coisa. Coberto de ouro de 24 quilates, desenhado com couro de crocodilo, zíperes dourados, até diamantes com as palavras campeões mundiais na ponta do cadarço. Se isso já não fosse caro o suficiente, ele também fez um pingente combinando com o logo de cabeça de leão característico do LeBron, também cravejado de diamantes. De qualquer forma, estamos falando de tênis. E os LeBron 15 valem mais de 100 mil, mas esses são tênis que ninguém nunca vai conseguir. Giannis Antetokounmpo não só tem tênis ainda mais valiosos e quer dar alguns de graça. Ele mostrou seu closet e contou histórias dos seus pares favoritos. Mas depois de mostrar centenas de tênis, Giannis tirou algo que deixou todo mundo chocado. Calma, eu tenho um truque. Esse é o tênis mais raro da sala. Devem existir apenas 12 pares desses no mundo. No máximo uns 20 é só para amigos e família. Que preço você daria? 5 dígitos, né? 50 mil, 30 mil. Ah. Espera aí, Alex, escuta. Cara. 50 mil. Isso aqui são 50 mil. Você disse 50 mil? Isso aqui são 50 mil paus. Isso aqui são 50 mil paus, eu te garanto. Me leva inscritos. Curta este vídeo. O que isso diz para o YouTube? Você ouviu o Giannis, cara? Deixa o like e se inscreve. Esses tênis são insanos. Air Force One azul da Louis Vuitton. Atualmente só dá pra comprar eles gastando uns 126 mil. Mas tendo ou não esses tênis, pelo menos são do mesmo universo que você. Os tênis do Tyrese Haliburton não eram só mais caros. Eles vieram direto do metaverso. Os tênis caros dele só apareceram porque ele entrou numa disputa de NFTs com Josh Hart, outro jogador da NBA. Quando o hype dos NFTs estava no auge, Josh comprou não 1, não 2, nem 3, mas 5 NFTs. Isso levou outros jogadores da NBA a comprarem também. Depois, Tyrese mostrou sua nova aquisição de um macaco entediado. Ele estava empolgado com a compra até Josh Hart provocá-lo, dizendo que seu macaco era melhor. Tyrese respondeu: "Isso é mentira, meu macaco estará comigo na quadra hoje à noite." Sendo sincero, eu não entendia nada do que esse cara falava até um designer vazar os tênis personalizados do Tyrese, rosa chiclete e azul, modelo Kobe com macacos estampados. Se já não bastasse ser o primeiro jogador a usar um NFT em jogo, Tyrese ainda fez uma de suas melhores jogadas com isso. Tyrese! Espero que aquela jogada e o NFT tenham valido a pena, porque desde a compra os preços das criptomoedas caíram e agora aqueles tênis valem menos que um par de Skechers.
Lembre-se que o Tyrese, que é bem burro, realmente pagou 140 mil dólares por aqueles tênis, o que obviamente já é caro. Mas o tênis mais caro do Michael Jordan vale 15 vezes mais. Tudo começou no segundo jogo das finais da NBA, quando Jordan entrou e fez história. Quer um segundo com o Michael? Finge que vai e se afasta. Empata em 2. Fora da área, agora Michael na linha de fundo. E ele começa do mesmo jeito que começou o primeiro jogo, pegando fogo, eu sei. Com o cronômetro de arremesso chegando ao fim contra o corner sack, Michael vai fazer 2 defensores, apito e a sexta conta. Os tênis dele literalmente deram superpoderes pra ele ou algo assim, porque não só ele marcou 37 pontos e carregou o time pra vitória, mas nos pés de Jordan estavam seus tênis da linha assinada da época, os Brad 13 que eram cobertos de couro, camurça vermelha e um material refletivo. Curiosamente, essa foi a última vez que Jordan usou esses tênis. Ele os autografou e deu a um gandula no vestiário dos visitantes para fazer o que quisesse com eles. Duvido que Jordan faria isso se soubesse o valor que esses tênis teriam. Quando foram a leilão, bateram recorde mundial. Um par de tênis de um dos maiores da NBA e o cara que é sinônimo de tênis pode ser o par de tênis mais valioso do mundo. A Sotheby's afirma que os tênis Nike Air Jordan 13 foram leiloados por um recorde de 2,2 milhões de dólares. Sotheby's, 2,2 milhões. Incrível alguém pagar tanto por esses pedaços de porcaria. Não sei, não jogo basquete. Só faço vídeos pro YouTube o dia todo. Mano! Mas o rei do basquete nem sempre é o rei dos tênis. Ainda faltam os tênis de outros 2 jogadores para comentar. Primeiro, Dwyane Wade tem o recorde do tênis mais caro da NBA, tão valioso que exige segurança armada 24 horas por dia. E, ironicamente, isso aconteceu logo depois que Dwyane Wade terminou com a Jordan. Literalmente, Wade saiu da Jordan Brand para se tornar o primeiro jogador da NBA a assinar um contrato de tênis com a Li-Ning. Quem? Pois é, eu também não conhecia. Por isso, a decisão virou manchete como um péssimo passo para a carreira de Dwyane Wade. Mas a marca percebeu e quis mostrar do que era capaz. Então eles criaram o tênis mais caro da história da NBA, o Li-Ning Way of Wade 4 Fire Monkeys. Eles não são só cobertos de ouro 18 quilates, safira e diamantes. A cor azul do tênis e a flor de cristal no topo simbolizam o ano do macaco no calendário chinês, representando novos empreendimentos e ambição. Quando os tênis foram leiloados, Wade contratou seguranças para vigiar, pois foram vendidos por 4 milhões de dólares. Mas é só um par de tênis. PJ Tucker é considerado um deus dos tênis e possui a coleção mais cara do mundo, valendo mais de 4 milhões. Mas não confie só em mim, veja o que as estrelas da NBA dizem. PJ é incrível. Se pudesse escolher alguém, seria ele. Ele é competitivo quando se trata de tênis? Sim, ninguém ganha dele quando se trata de tênis. Você já viu ele? Como lidar com alguém que troca de tênis a cada quarto do jogo? Todos elogiam o PJ porque sempre que entra em uma loja de tênis, gasta uma fortuna. Seu total é 1.944 dólares e 57 centavos. Obrigada. PJ é conhecido por ter alguns dos tênis mais raros do mundo. Esse talvez seja o mais detalhado e confortável de todos. Esse tênis é incrível. Gostamos de nos divertir. Tecnos Jacks, amigos da família. Este é um dos meus favoritos. Obviamente, Kentucky o 14. Você só pegou os de coleção. São raros, porém subestimados. Os detalhes são incríveis. É um dos meus pares favoritos. Você joga com o Sean Marion 5 e alguém pergunta onde conseguiu. Era o MJ. Como foi ter um tênis que nem ele tinha? Ouvi alguém me chamar. Soube quem era ao me virar e vê-lo. Nem consegui responder. Isso não pode ser o Rich. É isso, cara. Tá mais frio, Stringers, e obrigado por ter vindo. Não, estou só brincando. Mas olha, isso não é tudo o que ele tem. Tem um motivo para estar no topo. A coleção dele impressiona ainda mais ao ver que joga basquete com tênis Easy Red Octobus, que valem dezenas de milhares. Mas o que ele usa nos jogos é outro nível, como quando fez as câmeras dispararem com seu Nike Air de mais de 30 mil nas finais da NBA. Apesar do time dele ter vencido o campeonato naquela noite, o companheiro PJ, Jan, ficou mais animado ao falar dos tênis que usou. Esse cara hoje, ele usou o tênis fetal de 250 mil, tinha diamantes de verdade, eu juro, tênis. E o cara estava certo. PJ apareceu com Jordan 1 Off-White de couro preto, mais de 2 mil diamantes brancos em ouro branco 14K nos swooshs e uma tag Off-White de diamante, custando $250 mil, o que fez a coleção de tênis do PJ valer milhões de dólares. Bom, oi.
Algumas semanas atrás, te vi no desfile de moda infantil, mostrando os samples do Yeezy Cheetah. Como assim? Você disse pra mim que iria amanhã pegar as amostras do Grammy. Isso já aconteceu? Isso está acontecendo agora, certo. E esse era outro par que eu pensei, cara, preciso encontrar ele. Couro preto total. Couro preto. É louco, eles já estão a caminho. E PJ não mentiu, pouco depois os samples do Kanye Yeezy Grammy foram vendidos por 800 mil a um comprador misterioso. Então foi ele quem postou pra algumas fotos usando eles. Esse cara não só tem a melhor coleção de tênis na NBA, como provavelmente tem a melhor do mundo inteiro. Se você ainda não acredita em mim, e se eu dissesse que ele comprou um apartamento só para os tênis? E aí, beleza? Aqui é o PJ Tucker e bem-vindo ao meu loft de tênis. O loft é basicamente para armazenamento. Não tinha espaço suficiente na minha casa para colocar todos os meus tênis, então eu pensei, sabe, preciso arrumar uma casa. Provavelmente entre 700 e 1000, dependendo do dia. A gente tem um monte de tênis que são pares repetidos, às vezes 2 ou 3 de alguns dos meus favoritos. Sinceramente, seria difícil usar todos, já que não há dias suficientes no ano. Pensa bem, cara. Os tênis dele têm uma casa melhor que a sua e espaço próprio. A coleção toda vale mais de 1 milhão. Ele não é só o rei dos tênis, é realmente apaixonado por tênis. Se quiser fazer vídeos assim, mas simplesmente não quer usar a sua própria voz, pode usar a minha. Vá no Eleven Labs ou clique no link na minha descrição ou no meu comentário fixado para usar.